Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre as curvas de aquecimento e resfriamento. Na verdade, essa é a parte final, da sessão que falava de calor latente. Eu optei por dividir em duas partes para não ficar um vídeo muito extenso. Então aqui só a parte final, é rapidinho, só para a gente ver do que se trata aí essas curvas de aquecimento e resfriamento. Na página 46 a gente encontra aí falando um pouquinho sobre esse assunto. Nós vimos na última aula, então, que quando a gente tem as mudanças de estado físico, todas aquelas que a gente falou, fusão, vaporização, condensação e a solidificação e sublimação, todas elas são regidas por algumas leis físicas. A gente viu que uma substância só muda de estado uma vez atingida a temperatura para que isso aconteça. Essa temperatura ela é bem definida para cada substância que existe na natureza. Durante a mudança de estado físico, a temperatura não sofre alterações, todo o calor que a gente fornece é utilizado para alterar o estado de organização das moléculas. Então, com base nessas leis, ou com base nesses princípios, a gente consegue montar aquele esquema de mudança de estado que ocorre com uma determinada substância. Hoje a gente vai ver nessa sessão, ou nessa parte da sessão, que é possível representar aquele esquema que a gente viu através de gráficos, que são, portanto, aí essas curvas de aquecimento e resfriamento. Então vamos lá. Para a gente entender, ou para a gente poder construir essas curvas ou esses gráficos, eu peguei aqui esse esquema, que está aí no nosso livro também, na página 47, onde ele traz para a gente aqui uma determinada massa de gelo que se encontrava inicialmente a menos 20 graus Celsius. E a gente vai começar a fornecer calor para essa massa de gelo e o objetivo é transformar isso em vapor, conseguir converter, vaporizar completamente essa determinada massa de gelo. Então, observando aqueles princípios que a gente viu, o que vai acontecer? Quando a gente pega esse gelo a menos 20 e a gente começa a fornecer calor para ele, ele não vai começar a derreter instantaneamente, porque a substância só muda de estado físico uma vez atingida a temperatura para que isso aconteça. A gente sabe que o gelo só vai começar a derreter a 0 grau. Então aqui eu vou fornecer uma certa quantidade de calor para que esse gelo saia de menos 20 e atinja a temperatura de 0. Uma vez atingida essa temperatura de 0, eu preciso continuar fornecendo calor para a substância para que a mudança de estado aconteça. E durante essa mudança de estado, a temperatura permanece constante. Então aqui, nesse segundo estágio, do estágio B, eu tenho gelo a 0 grau, eu vou fornecer calor para esse gelo e eu vou estar obtendo água a 0. Observe que aqui continua B, porque é o mesmo processo. A gente está derretendo ou fundindo esse gelo. Então, eu estou fazendo aqui a fusão dessa determinada massa de gelo. Uma vez que todo esse gelo derreteu, eu continuo fornecendo calor para que a temperatura vá subindo até atingir os 100 graus Celsius. Então, aqui a gente está aquecendo o líquido de 0, água a 0, até atingir água a 100, que seria o ponto de vaporização da água, que só acontece aqui, nesse terceiro tópico que está com a letra C aqui. Indica que todos esses três esquemas aqui, essas três imagens com a letra C, elas representam o aquecimento da água. Uma vez atingida a temperatura de vaporização da água, a gente continua fornecendo calor para ela e aí ela vai começar a vaporizar. Durante a vaporização, a temperatura permanece constante. Então aqui eu comecei a vaporizar e essa temperatura vai se manter constante até que toda a água passe pelo processo de vaporização, até que toda a água se transforme em vapor. Então é possível a gente colocar esse processo todo que a gente analisou aqui num gráfico, que seria esse daqui. A gente está pegando o gelo a menos 20, nós estamos aquecendo esse gelo inicialmente até a sua temperatura de fusão, 0 grau. Chegou na temperatura de fusão, eu continuo fornecendo calor para esse gelo derreter e aí a temperatura não se altera. Aqui a gente tem a mudança de estado, a primeira mudança de estado. Então, se eu estou recebendo o gelo sólido, a primeira mudança de estado, já que eu estou fornecendo calor, vai ser a fusão. Fundiu completamente o gelo, a gente está aqui.
Eu continuo fornecendo calor para que essa água resultante da fusão do gelo ela vá se aquecendo. Seria essa parte C aqui, ó. Tá? Então, até atingir a temperatura de vaporização da água, que são 100 graus Celsius. Atingiu a temperatura de vaporização, eu continuo fornecendo calor para que essa vaporização aconteça, para que o líquido se transforme em vapor. Chegou aqui no final, ela vaporizou completamente, e se eu continuar fornecendo calor, esse vapor que está recebendo calor, ele vai ter a sua temperatura aumentada também. Então a gente tem aqui um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor que a gente está fornecendo, que representa para a gente todas aquelas passagens, todas aquelas etapas que a gente analisou ali no esquema anterior. Isso daqui é o que a gente chama de curva de aquecimento. E nessa curva de aquecimento, a gente tem todas essas passagens aí que a gente acabou de falar. O aquecimento do gelo até a temperatura de 0 graus seria aqui, que está representado pela letra A. Na letra B é a fusão do gelo com a temperatura constante de 0 grau. Na letra C é o aquecimento da água até que ela atinja a sua temperatura de 100 graus Celsius, temperatura de vaporização. Letra D está representando a vaporização dessa água, né? Mantendo aí a temperatura constante em 100 graus. E a letra E está representando o aquecimento do vapor. Então a gente pode observar que esse gráfico, ou nesse gráfico, a temperatura vai aumentando, né, à medida que a gente vai, nesse caso aqui estamos fornecendo calor. Então essa é uma curva de aquecimento. A gente poderia ter esse mesmo processo, só que em sentido inverso, ou seja, eu estou pegando o vapor aquecido e eu vou resfriando ele até transformá-lo em gelo. Então a gente teria um gráfico com essa cara aqui, ó. Pegando, por exemplo, o vapor a 120 graus, e aí eu vou agora retirar calor desse vapor, né, para fazer o processo inverso. Então eu vou retirar calor de 120 até ele atingir o 100, para ele começar a condensar. Então aqui, a letra A está representando o resfriamento do vapor até atingir a temperatura de 100 graus. A letra B está representando a condensação, que seria a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Aqui o C é o resfriamento do líquido até que atinja a temperatura de 0 grau, para ele começar a solidificar. A letra D está representando a solidificação, que seria a passagem dessa água do estado líquido para o estado sólido. E a letra E está representando o resfriamento desse gelo, dessa massa de água sólida que foi obtido. Então, nessa curva, ou nesse gráfico, a gente observa que nós estamos retirando o calor e a temperatura foi baixando, foi caindo. Então, a gente tem aqui uma curva de resfriamento. Então, essas curvas de aquecimento e resfriamento nada mais são do que gráficos que representam para a gente as etapas que estão ocorrendo ali, quer seja no aquecimento ou no resfriamento. Tá? E desse gráfico dá para a gente tirar muita informação. Tá? É possível descobrir a partir deles, claro, aí com os valores das quantidades de calor que são transmitidas ali, é possível a gente descobrir calor específico no estado sólido, no estado líquido, em qualquer outro estado que a gente tiver aí, né? Eu posso determinar o valor do calor específico no estado qualquer. Eu posso determinar o calor latente de fusão, de vaporização, o calor latente de mudança de estado. Então, é possível, a partir desses gráficos, a gente vai ver isso nos exercícios depois, a gente obter várias informações a respeito da amostra que está sendo analisada. Tá? Então, as curvas de aquecimento e resfriamento nada mais são do que gráficos que representam as etapas que estão ocorrendo ali durante um processo de aquecimento ou de resfriamento de uma substância. Nós temos ainda os chamados diagramas de fases. Esses diagramas de fases também são gráficos, tá? Só que agora, né, o gráfico anterior que a gente estava analisando era da temperatura em função da quantidade de calor que estava fornecendo. O diagrama de fase são gráficos da pressão em função da temperatura, que traz para a gente os respectivos valores de mudança de estado físico, né, para cada uma dessas mudanças que a gente analisou. Então a gente tem aqui o diagrama de fases de duas substâncias, do CO2 e da água, para a gente comparar os dois e analisar aqui. Esses diagramas, né, sempre P por V, ou seja, sempre pressão em função da temperatura, eles trazem curvas que dividem o espaço ali em três regiões distintas. Cada uma dessas três regiões
representa um dos estados físicos. Então aqui, nesse primeiro diagrama aqui do gás carbônico, né, a gente tem essa primeira parte representando o estado sólido, aqui no meio o estado líquido e aqui no final o estado gasoso. O da água, a mesma coisa, sólido, líquido e gasoso. E aqui estão os valores, né, de mudança de estado físico, como a gente falou no início. Né? O diagrama de fases ele traz um gráfico da pressão em função da temperatura, representando para a gente ali os pontos de pressão e temperatura, claro, né, em que estaria acontecendo as mudanças, uma mudança de estado específico. E então a gente sempre vai ter essa ordem, né? Essa primeira região aqui se refere ao estado sólido, a segunda, que é aqui do meio, sempre é o estado líquido, e a terceira correspondente ao estado gasoso. Qualquer gráfico, qualquer diagrama de fase que a gente tiver, sempre vai ser essa ordem. E aí a gente tem as curvas de mudança de estado. Por exemplo, essa curva em azul que está aqui, né, ela está representando, ou ela é a curva de separação dos estados sólido e gasoso. Quando uma substância passa do estado sólido para o estado gasoso, a gente diz que ela está sublimando. Então essa curva é chamada de curva de sublimação. Tá? Essa curva 3 que está representada aqui. Ó. É porque a substância que passar aqui de um lado para o outro, que seja do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, vai estar sublimando. Essa curva 1, que está em vermelho aqui, seria a curva de separação do estado sólido para o estado líquido. Então, se a substância passa do estado sólido para o estado líquido, se ela atravessa essa curva 1 aqui, ela está sofrendo fusão. Então, essa curva aqui é chamada de curva de fusão. Um detalhe, pessoal, quando uma substância se encontra exatamente sobre um ponto dessa curva, ela se encontra nos dois estados ao mesmo tempo. Por exemplo, se a substância estiver exatamente sobre a curva 3, a linha azul aqui, ela vai estar no estado sólido e no estado gasoso ao mesmo tempo. Se a substância tiver um ponto, estiver exatamente sobre a curva 1, que é essa linha vermelha aqui, ela vai estar no estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, quando a substância se encontra exatamente sobre a curva, sobre a linha ali, ela se encontra sobre os dois estados ao mesmo tempo. Essa linha verde aqui, que é a curva 2, é a curva que separa o estado líquido do estado gasoso. Quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente diz que ela vaporiza. Então, essa curva 2 seria a curva de vaporização. Tá? E se o ponto estiver aqui exatamente sobre essa curva 2, sobre essa linha verde, a substância vai estar no estado líquido e no estado gasoso ao mesmo tempo. Tá? A mesma coisa acontece aqui para o diagrama da água. Tá? A gente tem a curva de sublimação, a curva de fusão, a curva de vaporização, dependendo aí do sentido que a gente adota para a ocorrência da nossa mudança. Aqui a gente tem um ponto interessante, que é esse ponto P, que é chamado de ponto tríplice ou ponto triplo, tá? Que é a mesma coisa, que seria um ponto no qual a substância se encontra nos três estados ao mesmo tempo. Então, quando a gente tiver um ponto aqui, nessa junção das três curvas, a gente diz que, nesse ponto, a substância está no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso ao mesmo tempo. A gente pode pensar assim, mas é possível isso? Só que olha só, pegando aqui o caso da água, olha os valores nos quais a gente conseguiria o ponto triplo da água. Uma pressão de 0,006 atm, seria 6 milésimos aí da pressão atmosférica, e uma temperatura de 0,01 graus Celsius, 1/100º grau Celsius, ou seja, são valores que só são atingidos no laboratório. Então a gente não consegue ver isso no dia a dia, porque os valores nos quais, ou os valores do ponto triplo da água, por exemplo, são valores que só são conseguidos, ou só são possíveis de serem atingidos em laboratório. Na prática a gente não consegue vivenciá-los aí não. E um último ponto importante aqui, se a gente olhar a curva de fusão desses dois gráficos, né, dessas duas substâncias, do gás carbônico e da água, a gente observa que existe um comportamento diferente aqui. Olha. Enquanto a do gás carbônico está com essa inclinação, a da água tem uma inclinação invertida. Ou seja, enquanto a curva de fusão, ou na curva de fusão, a temperatura aumenta com a pressão, no caso da água, a temperatura diminui com o aumento da pressão.
Tá? Isso é um comportamento que acontece com, primeiro, o comportamento do gás carbônico, que seria a temperatura aumentar junto com o aumento da pressão, ele ocorre com substâncias que se expandem ao fundir. E o da água, quando a gente tem uma diminuição de temperatura com o aumento da pressão, é com substâncias que se contraem ao fundir. Tá? Então, não é uma exclusividade aqui do gás carbônico da água, a gente tem outras substâncias que têm gráficos ou diagramas de fase com essas características. Mas se a temperatura aumenta junto com a pressão, são substâncias que dilatam-se ao fundir, e se a temperatura diminui junto com o aumento da pressão, são substâncias que se contraem ao fundir. Tá? Então, o diagrama de fases traz para a gente também muita informação aí, a gente pode tirar muita coisa de um gráfico desse, tá? Desde que a gente entenda, né, como é que é a distribuição aí dos estados, essas curvas que representam aí a passagem de um estado para o outro, né, guardando isso daí a gente consegue obter muita informação a respeito do processo pelo qual a substância está passando. Ok? Então é isso, né? Estamos finalizando aí essa sessão. Como eu disse, eu optei por dividir para a aula não ficar muito extensa. Tá? Agora a gente vai fazer uns exercícios sobre esse assunto aí. Um abraço, até a próxima.